Oi, pessoal. Continuando com nossas aulas de polimorfismo, agora a gente vai ver sobre o polimorfismo de sobrecarga, um pouco mais detalhado do que a gente já viu anteriormente. Já vimos polimorfismo universal paramétrico e de inclusão, e agora vamos sobre o polimorfismo ad hoc de sobrecarga. Então, esse tipo de polimorfismo é o que a gente chama de aparente, quando uma função ou tipo parece trabalhar com tipos diferentes e se comportar de formas diferentes. Chamamos esse tipo de polimorfismo de finito também, pois, embora ele seja compatível com vários tipos, a gente vai ter que codificar, ou seja, alterar o código para ser compatível com esse tipo. Então, não é igual aos templates, onde a gente vai garantir que o nosso método ou o nosso código ele vai ser compatível com todos os tipos futuros. Na sobrecarga, a gente tem que especificar dentro do código. E o método que vai ser chamado, ou a função que vai ser chamada, ela é dependendo do contexto. Então, lembrando que quando a gente fala de sobrecarga, a gente está falando de diferentes parâmetros, onde o mesmo identificador denota diferentes funções que operam sobre elementos distintos. Isso é resolvido de forma estática, ou seja, na compilação. Okay? Então, basicamente, a gente vai ter a mesma assinatura, ou seja, o mesmo nome do método e podemos mudar tanto o número como o tipo de parâmetros. Onde a gente viu isso? A gente criou diferentes construtores de um parâmetro, dois parâmetros, três parâmetros, ou mudando a ordem dos parâmetros. Aqui temos um exemplo onde aqui à esquerda temos um ponto, coisa que a gente já conhece, com um x e um y. Temos três construtores, um construtor padrão, um construtor com um e com dois parâmetros, e temos duas funções aqui que estão sendo sobrecarregadas. Uma recebe um double e outra recebe um ponto. No caso de a gente querer somar um double no nosso ponto, somamos n nos dois atributos, e no ponto a gente pega o x do ponto, soma com o nosso x, pega o y do ponto e soma com o nosso y. Nesse caso aqui à direita, então criamos os diferentes pontos. Criamos ponto com um parâmetro, com os dois, em posições diferentes, e um ponto sem parâmetros. Esse aqui é para definir o tipo de precisão, ou seja, quantas caixas decimais a gente vai imprimir. E se verificarmos cada um desses elementos aqui, verificaremos e poderemos observar que o ponto foi criado com sucesso. Aqui embaixo a gente pode ver como seria então chamar esse método adicionar do nosso ponto passando um número ou passando outro ponto. Mas será que não tem uma forma mais intuitiva de fazer isso? Lembrem, quando você soma um número com outro, vocês não chamam o método bucal, né? Vocês não chamam somar um com o outro. Se quer dividir, vocês não utilizam o verbo dividir para fazer isso. Vocês usam os símbolos. Somar utiliza símbolo mais, subtrair o símbolo menos, dividir ou barra. E podemos, então, fazer isso aqui também. Tá? Como podemos fazer isso? Então, o que temos aqui é uma sobrecarga de operadores, onde estamos sobrescrevendo o funcionamento do mais. Aqui à esquerda, a gente tem uma sobrecarga do operador mais com relação a um double, e aqui embaixo, a sobrecarga do operador mais com outro ponto constante e de referência para não ter cópia e constante para não mudar ele. Vemos então que, se a gente quisesse ter esse operador funcional no ponto, a gente vai somar um ponto mais um double e retorna um ponto mais outro ponto e retornamos um ponto novo, ok? Como que a gente chamaria isso dentro do nosso código? É bem simples. Da mesma forma que vocês já usam com os números tradicionais. Nesse caso, o P1 soma um 3. E qual método então estaria chamando? Esse aqui. Então, P1 mais 3 vai criar um novo ponto. Vamos preencher esses valores de acordo com essa regra aqui e retornar o ponto. E ponto 2 mais ponto 3 vai chamar esse método aqui, onde criamos um ponto auxiliar e somamos os x e somamos os y. Reparem que ele cria um novo ponto, pois a gente está usando o operador mais, só sobrecarregando mais. Se estivéssemos sobrecarregando mais igual, aí seria legal automaticamente já fazer a soma
desses elementos aqui dentro e não necessariamente retornar um elemento. Nesse outro caso aqui, que é bem interessante, a gente está então sobrecarregando o outro operador. Olhem isso aqui, a gente tem o operador igual a igual. O que estamos fazendo aqui? Criando uma métrica de comparação entre esse ponto. Se a gente não fizesse isso, não saberemos como comparar um ponto de forma consistente. Será que a gente tem que comparar só x, ou só y, ou só o endereço de memória? O que faz mais sentido, né, um ponto num plano cartesiano x e y, é comparar que tão próximos estão, né, esses dois componentes. A gente poderia também criar algum tipo de função aqui que calcula a distância euclidiana e fala que dois pontos são iguais se estão dentro de uma distância específica. E outra coisa, reparem aqui embaixo, a gente está sobrecarregando outra coisa, que é o operador de stream insertion. Vocês utilizam ele todo o tempo quando utilizam o cout para imprimir alguma coisa na tela. Tá? Mas o que a gente sobrecarrega aqui é o operador de ostream para ele entender como trabalhar com ponto. Então, esse operador de stream insertion é do ostream, não é do ponto. Tá? Então, uma coisa interessante que acontece é que, como ele não forma parte do ponto, e a gente quiser modificar a forma em que o ponto é impressa, a gente não vai ter acesso aqui a parâmetros privados do ponto, só os parâmetros e elementos externos públicos do ponto. Aí vem outra coisa interessante, que é um ponto, um tag bem feito, ele vai ser modular o suficiente para respeitar os controles de acesso e ter getters e setters para poder acessar os dados de forma consistente fora e dentro, ok? Então, nesse caso, a gente modificou como o cout vai interpretar o ponto e, em vez de imprimir um endereço de memória ou imprimir qualquer outra coisa, a gente coloca o x e o y dentro de CollieCert, que é muito mais eficiente na hora de verificar, certo? E fazer uma impressão desses elementos. Agora, como que a gente chamaria isso? Sem problemas, é bem simples. Da mesma forma que a gente imprime qualquer outro tipo de variável, a gente agora pode imprimir um P1 e um P2, né, diretamente no cout, naquele formato que a gente falou. Certo? Esse aqui, P1, que foi inicializado em 0, ele vai imprimir 0, 0. Esse P2, que foi inicializado em 3, 3, ele vai imprimir aqui 3, 3 dentro de CollieCert. E agora eu pergunto para vocês, se eu pego o P1 e somo, certo, mais 3 ao P1, qual vai ser o resultado dessa comparação aqui? Vai ser positivo ou negativo? Eu deixo essa pergunta aí para vocês. E uma pergunta que muitas pessoas me fazem é: quais operadores podem ser então sobrecarregados? Muitos. Aqui à direita a gente tem uma tabela aqui de alguns dos operadores que podem ser sobrecarregados. Recomendo olhar a documentação do C++ para isso. Mas o que não pode? O operador de ponto não pode sobrecarregar o operador de 4 pontos, do acesso via namespace. Também não podemos sobrecarregar o ponteiro de atributo, nem a comparação ternária, né, essa expressão condicional. Todos os restantes podemos sim trabalhar e sobrecarregar eles.